Então, essa exposição que eu fiz, ela é baseada nesses materiais que nós temos dispostos na biblioteca e em mais outros que a gente consultou na própria rede, na internet. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo visualizar aqui a apresentação. Uhum. Para ela estar por aqui. Não está aparecendo. Vou fechar e vou abrir novamente. Tem que aparecer como opção para a gente visualizar para vocês. Ver se eu abro novamente para ver se a gente consegue visualizar. Pronto, vamos ver agora. Pronto, agora sim. Tá dando para visualizar? Ah, Tá sim. sim, professor. Pronto, eu vou ampliar, pronto. Práticas educativas nas redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Essa reflexão, ela é uma reflexão pertinente hoje. Há 10, 15 anos atrás, a gente poderia dizer que seria quase que impossível a gente pensar nas redes sociais e no uso da internet como ambiente virtual de aprendizagem, até porque havia uma repulsa muito grande dos educadores com relação ao uso do celular ou da virtualidade dentro da sala de aula, né? Ou seja, nós fomos criados num ambiente analógico e nós somos da geração, particularmente eu, da geração da transição, né, do analógico para o virtual, mas os meus professores, todos eles foram da geração em que ocorriam as aulas no modo analógico, né, presencial, essencialmente presencial, sem haver nenhuma intersecção com o ambiente virtual, até porque até os anos 90 nós não tínhamos essa difusão, né, do ambiente virtual, da internet, no meio social, né? A internet, ela era utilizada é, por algumas instituições de modo restrito, né? Instituições militares, instituições comerciais, mas não tinha sido popularizada ainda, né? Então, no campo da educação, você tinha alguns ensaios aí de ambiente de informática, mas no sentido instrumental, é você aprender a informática dentro daquela transição como modo de produção de texto, né?
como se tinha a tradição de aprender a escrever na antiga máquina de escrever que foi evoluindo, né, para máquinas elétricas e depois o computador, aquele computador grande que a gente conheceu na década de 90, era aquela caixa monitor branco, bem pesado, e que depois foi evoluindo para as telas planas, né, e para até chegar nas nossas mãos. Os notebooks, os netbooks e agora esses smartphones. Mas nós, do âmbito da educação, começamos utilizando a informática muito mais instrumental no sentido de você aprender a utilizar o computador como um produtor de texto, né, como um produtor de texto naquela herança mesmo das máquinas datilográficas que a gente fazia aqueles cursos, eu mesmo fiz esse curso, não é, nas máquinas de escrever mecânicas ou elétricas, né, eu lembro que eu fiz esse curso no Senac, né, era muito famoso esse curso do Senac, e tinha também os cursos de bairro, que também era uma febre, né, cada bairro tinha um ambiente para aprender a escrever, né. Então, as escolas, algumas escolas nos anos 90, começou com as escolas particulares de montar os laboratórios de informática. E esses laboratórios de informática tinham por objetivo, a princípio, essa intenção instrumental, como ambiente de produção de texto e se apropriar desses programas, né, o DOS foi bastante difundido na época, o DOS, e depois veio o Windows, no modo mais elementar, elementar da versão, da geração do Windows, né? Certo? Quem quiser participar, pode também intervir, né, da turma, com relação a essa reflexão, certo? Está na liberdade para a gente fazer uma exposição mais dialogada, mais interativa, bastante interessante. Quem tiver também quiser comungar dessas memórias, né, quem participou desse processo de transição do analógico para o virtual, né, que ocorreu na década de 90, pode também se sentir à vontade para também participar e trazer as suas memórias, né, durante esse processo. Então, nesse momento, é um momento realmente que a virtualidade, ela não é colocada como um, um recurso, né, didático, como uma possibilidade, como um ambiente virtual de aprendizagem, né? Essa perspectiva é uma perspectiva muito mais cultivada durante os anos 2000, agora no final da primeira década do ano 2000, quando é intensificada essa virtualidade no campo da educação à distância, né, por meio do Moodle, né. Então, nós já começamos a falar um pouco sobre esse processo histórico, que é um processo histórico que envolve, antes de mais nada, o que a gente chama de tiques, né? Alguém aqui já ouviu falar de tique? Não é aquele movimento repetitivo do corpo, né? Porque existe também um movimento repetitivo do corpo que algumas pessoas têm, ou no corpo ou na fala, não é? E é chamado de tique. Não é esse tique que eu estou falando. Alguém já ouviu falar nessa sigla de tique? Oi? Eu ouvi falar, professor, mas agora não estou lembrando não o que é. A sigla TIC, ela é utilizada para denominar as tecnologias de informação e comunicação, né? Todas as tecnologias que trabalham nesse campo da interação, e as TICs, elas não são novas, né? Elas são muito antigas, né? Desde o momento em que o ser humano começou a
construir tecnologias para se comunicar, e aí uma das primeiras tecnologias são as cartas, né, uma das mais antigas tecnologias no mundo são as correspondências escritas, e as cartas é considerado uma tecnologia porque envolve aí a dependência de instrumentos criados, né, pelo homem, como, por exemplo, o papel, e depois os vários tipos de tinta, né, extraídas da natureza, e quando cria-se, não é, essa possibilidade de representação, cria-se a primeira forma de TIC, né, que é a escrita, né, e as cartas, elas vão ser as primeiras formas de comunicação em que os viajantes, eles vão se comunicar, e os viajantes, eles vão ser os primeiros portadores de cartas, né, aquelas pessoas do comércio que levavam cartas de um lugar para outro, né. Então, dentro dessa história, como eu falei para vocês, as cartas, as correspondências, elas vão ser os primeiros suportes materiais, né, e analógicos, são tecnologias de comunicação e informação, e no Brasil, de forma assim, organizada, institucionalizada, né, como uso, né, no campo da educação, foi feito na década de 30, né, por meio do Instituto Monitor, e na década de 40 pelo Instituto Universal Brasileiro. Não sei quantos aqui já ouviram falar desses cursos por correspondência. Eu alcancei e participei de um curso de desenho oferecido pelo Instituto Universal Brasileiro nos anos 90, né? E esses institutos, tanto o Monitor como o Instituto Universal, eles faziam vários cursos, e esses cursos, muitas pessoas foram qualificadas, né, e montaram os seus próprios negócios a partir desses cursos, né, na década, durante todo a segunda metade do século XX, era muito comum esses cursos por correspondência no Brasil, né. Depois nós temos os cursos realizados por rádios, né. Inclusive a primeira rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 23, não é? Foi a primeira rádio criada no Brasil, e os programas de rádio, eles tinham muito esse teor educativo. Aqui em Natal, nós fomos pioneiros com as rádios, as escolas radiofônicas, na antiga Rádio Rural, né, hoje Canção Nova, e essas rádios, elas transmitiam, né, cursos, inclusive aqui nós fomos pioneiros com a alfabetização de adultos, por meio da rádio, que inspirou um programa nacional, que foi o MEB, que é o Movimento de Educação de Base, nos anos 60 e 70 no Brasil, né. Então, o rádio também foi um dos primeiros instrumentos, depois da correspondência, e aí com a tecnologia mais avançada, não é? Porque o rádio, ele nasce para a comunicação também no campo das Forças Armadas, não é? Para a comunicação, não é? Muito utilizado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e é uma invenção do século XIX, e que se populariza, e que é uma invenção que vai muito mais longe, não é, do que os outros tipos
de tecnologia da informação e comunicação. É muito poderoso o alcance do rádio, não é? E foi uma das invenções de comunicação e de interação mais potente no mundo, né? Com a invenção da tecnologia televisiva, ou da televisão, em 1950, né, na década de 50 e 60, quando chegou ao Brasil, pensaram que o rádio ia desaparecer. E a gente sabe que essas tecnologias, elas vão aparecendo, as novas tecnologias, inclusive aglutinando, né, outras tecnologias que vieram antes, mas que elas vão coexistindo, né? Então, a TV chega, mas o rádio não morre, né? O rádio, ele permanece ao lado da TV e até potencializando-se e reinventando, o rádio reinventando e se comunicando com a TV a todo tempo, né? Então, a TV, ela vai ampliar esse potencial da rádio, trazendo aí a imagem junto ao som, né? Então, é algo que também vai ampliar essas possibilidades de comunicação. Então, no Brasil, a TV Tupi vai ser uma das primeiras, depois vem a TV Cultura nos anos 60. Então, a TV também ela vai ser utilizada depois como um campo de educação para a emissão de programas culturais e também programas que traziam o conteúdos escolares, né? A Fundação Roberto Marinho vai ser uma das pioneiras nos anos 80, quando organiza aulas por meio da TV para disseminar esses programas nas escolas. Depois nós vamos ter aí, já nos anos 80 e 90, o aparecimento aí de multimídias, né? Multimédias ou multimídias por meio de CD e DVD, e aí você tem uma evolução já com a criação do hipertextos offline, com a difusão aí dos computadores, e você tinha já uma evolução dos disquetes, né? Os CDs traziam mídias em que você colocava lá no CD, e esse CD, quando você colocava em alguns dispositivos, eles rodavam e traziam animações, traziam textos, né? Eu lembro que na época a grande inovação foi a Bassa, né? A Bassa é uma enciclopédia também bastante antiga e que era bastante conhecida no Brasil. Não sei quantos vocês tiveram interação com a Bassa. A princípio, existiam vendedores, né, que batiam de porta em porta, vendendo Bassa. Quantos de vocês tiveram essa interação com a Bassa, enquanto enciclopédia de pesquisa? Quantos aqui tiveram Bassa na estante em casa? Já ouviram Professor, eu acredito que ninguém, viu? Eu não sei nem o que você está falando. Pois é, era bastante comum, eram coleções de livros, né, enciclopédias, e que eram vendidas de casa em casa, e que elas eram feitas tipo uma mini biblioteca, em que os estudantes iam em casa para fazer consulta, né, não tinha internet na época, e a gente frequentava as bibliotecas físicas, e quem tinha um pouco mais de recurso tinha a Bassa em casa para fazer pesquisa. Depois é que apareceu a Bassa em CD, onde você tinha um computador, colocava lá o computador, abria a Bassa no CD, e isso era a revolução da época, porque não precisava mais de você ter a Bassa em papel, você tinha a Bassa em CD, CD-ROM, né? Antes da disseminação da internet de escada, né?
que era aquela internet que você acessava por meio do sinal da telefonia, né? Isso aí eu peguei, professor. Isso era bastante complicado, porque você esperava bastante tempo. Eu me lembro, até agora ficou na minha mente aquele sinal, né? Era o bip que fazia quando estava conectando a internet, né? E era assim, era na sorte, né? Você ter um código que digitava e você ia por meio de um provedor chamado IG, eu não sei quantos vocês se lembram dessa época do IG, e esse provedor, ele atendia, né, por meio da internet de escada, e realmente era apostar na sorte. Quando conseguia, você ficava alguns minutos navegando, né, mas era muito fácil você perder o sinal e tinha que discar novamente, né, era a chamada internet de escada, eram os primeiros momentos, né, da questão do www, né, a page, o site online, né, era o acesso online a esses hipertextos que ficavam disponíveis. Quando você não conseguia fazer isso, você ficava offline nas páginas que você já tinha aberto, né, ou então por meio de CD ou disquete, quando você tinha essa disponibilidade. Então, seriam os primeiros momentos de interatividade, e aí é importante a gente compreender que essas TICs, elas foram sendo construídas e foram sendo aglutinadas, elas não deixaram de existir. Até algumas foram sendo inventadas, né, a partir da aglutinação dessas tecnologias, né? Então, de certa forma, o computador, a internet, ela é a soma de todas essas tecnologias, né? A soma do áudio com a imagem, com o texto. Então, você vê aí a concentração ou a intersecção de várias linguagens num único local. Por isso que a dimensão, né, da informática, da criação do computador, trouxe uma revolução, que alguns chamam de a terceira ou quarta revolução tecnológica, e que realmente concentra todas essas linguagens, todas essas formas de interação. Não é? Tudo bem até aí? Tudo bem, sim, professor. Tranquilo. Pois bem. Então, aí nós temos no próximo slide a criação de dispositivos, eu já citei alguns, né, dispositivos de armazenamento, e você só tem a evoluir nesse campo da virtualidade, das TICs, que vão sair desse ambiente mais analógico para um ambiente virtual, e as revoluções, elas vão acontecendo muito rapidamente, né? Você, a partir dos anos 90, você tem inovações de 6 em 6 meses, depois essas inovações passaram a ser de 3 em 3 meses, depois as inovações passaram a ser mensais, não é? A velocidade da criação, até porque criou-se um mercado bastante lucrativo, determinadas empresas no campo da informática e da virtualidade que foram criadas no final dos anos 90, elas, nos anos 2000, elas vão se constituir no maior conglomerado, né, financeiro do mundo, né, então é nesse momento que são criadas a Microsoft, a Google, e outras empresas, a IBM, e outras empresas que vão, a Sony, a Philips, que eram empresas antigas que trabalhavam nessa dimensão analógica, que se reinventaram com o campo da virtualidade e que vão criar novos nichos, né,
de consumo, e essas empresas, elas vão se reinventar, né? As antigas, a Sony, a Philips, elas vão se reinventar. A IBM já nasce nessa transição, mas tem empresas novas, como eu falei, a Microsoft e a Google e outras que vão aparecer depois, já como empresas nativas desse campo digital, elas vão se potencializar na produção e na inovação de novos dispositivos. Então, nós começamos nos anos 70 com os disquetes, os primeiros dispositivos de armazenamento, a princípio de 8 polegadas, eram bastante grandes, né, tamanho assim, eram dispositivos tamanho do envelope, de uma correspondência de envelope, né, de correspondência daquelas grandes, não é? Depois ele vai ficando cada vez menor, não é? Depois aparece o de 5 polegadas, no mesmo modelo, não é, desse desenho que aparece aqui no nosso slide. Era dispositivo de plástico com um disco magnético no seu interior, e tinha muitas fragilidades com relação ao seu funcionamento, porque o dispositivo ele podia travar, e quando travava você não abria mais. Quantos daqui lembram desse dispositivo do disquete? Quantos utilizaram aqui na sala? Alguém chegou a utilizar disquete na vida? Eu cheguei a usar uma vez, não era bom mesmo, não. Eu cheguei a utilizar quando eu fazia monografia, a minha monografia nos anos 90, isso. Eu fiz o curso de pedagogia de 95 a 99, e o meu trabalho de final de curso foi armazenado num disquete. Isso mesmo. Depois do disquete, nós vamos ter aí os CDs, né, os CDs ruins, criado pela Philips, pela IBM, pela Sony, né, esses compactos que na época era uma revolução, né, existia 2 tipos de CDs, aqueles que eram que você gravava uma única vez, e tinha os regraváveis, que era um pouco mais caro. Eu lembro que essa seria uma inovação, você pegar um CD e você gravar, voltar a gravar outra vez no CD, né? Tem alguns que gravavam infinitamente, e outros que permitiam alguns tipos de regravação, né? Então, os CDs já foi uma evolução que, de certa forma, substituiu os disquetes, né? Em algum momento eles estiveram coexistindo, mas depois os CDs, por ter uma maior carga, né, de concentração de dados e de ter essa versatilidade, não é? Alguns já travavam mais menos do que os disquetes e armazenavam mais informação, não é? Depois dessa questão dos CDs, nós vamos ver inovações no sentido de esses CDs eles ficarem cada vez menores, né? Ou seja, tem um CD que nasce aí com um tamanho, e depois aparece outros CDs menores, que havia realmente uma política que eles se transformassem cada vez menores ainda, né, até chegar, quem sabe, no tamanho de um chip, hoje conhecido chip, não é? Quando aparece uma outra inovação, que são os pendrives, não é? Acho que no início
nos anos, meados dos anos 2000, né, os pendrives, eles vêm, né, com toda a força, no sentido de estar aí substituindo os CDs, não é? Nessa linha aí, na criação de dispositivos, nós temos também a criação de algumas empresas, como eu falei, específicas dessa revolução da informação e da comunicação, e se especializando no campo da internet, né, como a Google, cria aí a dimensão dos blogs, os primeiros dispositivos de armazenamento dentro da própria internet, né? Já um ensaio aí para o que a gente conhece hoje como nuvens, né? Computação em nuvens, que seria aí o nosso estágio atual, né? Você está dispondo esses dados na própria rede e não em dispositivos externos, mas num lugar dentro da própria rede, onde você pode estar acessando em qualquer dispositivo, em qualquer parte do mundo, você pode estar acessando essa carga de informação. Então, há realmente uma outra perspectiva hoje de armazenamento de informação, né, dos dispositivos físicos e móveis para dispositivos virtuais e na rede, o que a gente chama, o que hoje é conhecido como computação de nuvem, ou os drives, né, dispostos na própria rede. Hoje nós já temos nessas empresas virtuais pacotes, não é, que vão crescendo aí os bytes de armazenamento de informações, não é, nessas dimensões mais virtuais, onde você tem um poder de armazenamento maior e também uma segurança, não é? E aí depois a gente pode até estar conversando até que ponto é tão seguro, né? Você está com tudo armazenado nas nuvens, né? Vai depender muito realmente da disponibilidade dessas plataformas e, e também da confiabilidade, né? Desses espaços virtuais, né? Mas a política hoje é essa, não é? É você se desprender de qualquer tipo de dispositivo físico, que foi a grande cultura no início dos anos 2000, e hoje, né, estamos já passando para a segunda metade do século XXI, trabalhar nessa perspectiva de ambientes a gente chama de repositórios virtuais de armazenamento de dados, né? Ok, tudo bem até aí? Deixa eu olhar aqui a hora, porque senão a gente fica realmente empolgado com essa exposição. Mas eu queria interagir com vocês sobre essa questão das nuvens, armazenar nas nuvens. Vocês acham que realmente é a maneira mais segura que nós temos hoje? Porque há uma propaganda realmente por meio dessas empresas que trabalham, né, na internet, com esses repositórios digitais. Inclusive, há uma cultura, né, das bibliotecas, dos arquivos, de estar digitalizando todo o seu acervo para dispor nesses dispositivos em nuvens. O que é que vocês acham dessa? É realmente seguro como é anunciado? Eu acho mais efetivo, professor. Que, tipo, como você disse, né, nas nuvens você consegue acessar em qualquer canto, né? Tanto no computador, celular. E, tipo, para mim é muito mais efetivo porque quando eu precisar eu posso acessar. Mas agora a segurança, eu não tenho certeza. Dizem que é seguro por causa que a empresa que formata a nuvem não libera para nenhum órgão, outro órgão para entrar. Nem às vezes nem um caso jurídico, né? Que quando Uhum, alguém precisa de provas, etc. uhum. É,
Por outro lado, há um domínio, né, por exemplo, dessas informações por determinados grupos, né, o que é colocado em questão, né, ou seja, de certa forma, um monopólio, e que vem sendo questionado, por exemplo, até mesmo por algumas áreas jurídicas. Vez por outra, a gente vê realmente no campo da investigação judicial, não é, requerimentos a essas empresas como o Facebook e outras mais, de estarem dispondo, né, esses dados de forma até mesmo comercial, né? O que é que vocês acham desse procedimento, da venda de informações hoje? Acho que foi isso que gerou na Europa uma regulamentação quanto às informações. Mas voltando ali no assunto da nuvem, sobre a questão de segurança, eu já passei pela situação de ter fotos que estavam guardadas na nuvem que depois ficaram corrompidas e eu não tinha salvo em outro lugar, porque para mim era seguro. Uhum, Então, assim, de maneira grosseira, tomei na jabiraca, né? Perder a foto. Então, isso uhum, foi um dos motivos de eu não deixar minhas fotos do casamento anexadas única e exclusivamente na nuvem. Eu tenho elas salvas em outros dispositivos também para como backup, caso precise. Então, não é bom deixar única e exclusivamente na nuvem e muito menos de uma só empresa. Vai que aquela empresa chega a falir, sei lá. Se você uhum, não tiver uma chance de fazer um backup daquilo. Então, acho que é isso. realmente. Eu acho que a indicação realmente é estar trabalhando com a intersecção de vários dispositivos, pelo menos três, não é? Para garantir a disponibilidade, porque se um falhar, você. É aquela velha filosofia, né? Dos antigos, né? Quando você tem três, na verdade você tem dois. Se você tem dois, tem um. E se você tem um, não tem nenhum. Porque se aquele um falhar, você não tem outra alternativa, não é? Isso aí mesmo. É isso. E sobre essa questão da venda de informações, que é realmente algo assim, que a gente tem um avanço dessas tecnologias, mas ao mesmo tempo você tem o movimento de monopólio, né? A internet, ela traz o sentido da democratização, mas ao mesmo tempo você tem a manipulação, né? É um ambiente bem complexo, né? Porque você tem os conglomerados que estão dominando, né? E que tem esse, de certa forma, o poder, né? O poder em suas mãos. Tem um documentário aí que tenta estar assim na crista da vez, que foi lançado agora em setembro, né, na Netflix, o Dilema das Redes, né? Quantos já ouviram falar nesse documentário que mostra um pouco, né, dessa lógica interna, não é? De todo esse conglomerado de empresas que se articulam e que, de certa forma, manipulam determinados campos, até na política e outros ambientes. Alguém já chegou a assistir esse documentário, Dilema das Redes? Não, nem sabia que tinha. Uhum. Pronto, então tá dado aqui a indicação. Quem tiver assinatura aí do Netflix, não é realmente ter acesso a esse documentário. É um documentário que foi lançamento agora em setembro e que traz toda essa discussão, não é, da complexidade do que são essas empresas, né, que tratam hoje exclusivamente em produzir, em administrar, na verdade, em gerir, né, informação virtual, produzir conteúdo, administrar conteúdos na rede, e estar realmente trabalhando com
a, a existência, né, a manutenção, né, desse mundo virtual, desde os provedores da internet, desde a produção dessas plataformas, das redes sociais, né, a manter todo esse sistema vivo, né, porque às vezes a gente navega, não é, nesse campo virtual, na internet, e a gente pensa que é algo muito, como se diz, autossuficiente, né? Existe por existir. Não, existe porque existe um batalhão de pessoas, né, nessas empresas trabalhando para manter, não é, essas plataformas vivas e atualizadas, não é? Então, essas empresas congregam várias pessoas, né, engenheiros na área da informática que estão ali por trás, nos bastidores, administrando todas essas plataformas, né. Então, esse documentário é muito importante, porque traz esse olhar crítico, né, e até mesmo tira toda essa magia do mundo virtual, né, e a gente está acostumado a estar mais nessa superfície, né, que a gente chama superfície da internet, na interface da visual, né, porque realmente alguns estudiosos da internet que nos trazem a informação de que existem várias camadas da internet, né, e que nós transitamos, usuários, na superfície. Existem outras camadas que o pessoal da engenharia, né, da informática, eles conhecem, têm acesso, por exemplo, os chamados hacker, né, eles transitam, né, por meio dessas, chamamos subterrâneos da internet. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, subterrâneos da internet. Alguém já ouviu falar nessa interface em que estão os programadores, estão os hackers e outros que conseguem adentrar ao sistema de programação e que é como se fosse realmente um grande sistema em que existe realmente a coxia, né, aquele ambiente que está por trás do palco, e tem pessoas que estão ali realmente na gestão do sistema, né. Mas vamos andar um pouquinho. É possível que hoje a gente não termine essa conversa, porque é bastante coisa para a gente conversar. E aí é importante realmente uma legislação, né, porque a coisa cresceu tanto, não é, que o campo da virtualidade no mundo, logo no início, esteve sem regras, né, e muitos casos de criminalidade, né, de crimes, eles não tinham nenhum referencial na área jurídica para ser julgado, né, depois que os países eles foram construindo, né, essa legislação específica, né, o marco digital, né, o marco da internet, que foi bastante discutido, né, alguns anos atrás, trouxe essa perspectiva, né, para a nossa sociedade, em que realmente criou-se um mundo paralelo em que há muitos benefícios, muitas conquistas, muitos avanços, mas também existe também muitas mazelas que foram criadas porque realmente é uma invenção humana, não é? E os crimes estão aí presentes também no campo da virtualidade, e foi criado, e eu acho que carece de um aperfeiçoamento, né? Até delegacias, não é? Para atender esses crimes virtuais, e que trazem à tona o poder dessas redes sociais, dessa mídia, desse ambiente, que é um ambiente
de relações sociais e que reflete na realidade. Na verdade, há pessoas que fazem essa distinção entre o campo virtual e o real, não é? E muitas vezes, por fazer essa distinção, pensam que atuando de forma não ética, né, ou amoral no campo da virtualidade, não vai ter consequência no campo da realidade. E hoje já se tem a perspectiva que não são campos dissociados. O que é feito no campo da virtualidade tem rebatimento na realidade, e o que está na realidade tem relação com a virtualidade hoje. Então, são duas dimensões, não é? Quiçá dois paradigmas que se instituem e que estão aí constituindo a humanidade hoje, né? E alguns especialistas dizem que não tem como voltar mais, né? Nós entramos nesse túnel e temos que prosseguir, não é? E parece que cada vez mais há uma intersecção aí. E a pandemia ajudou, está ajudando, na verdade, a que esses laços, esses estreitamentos de intersecção, eles estejam cada vez maior. Não sei se vocês estão sentindo isso, né? A virtualidade, o campo dessa das redes sociais e da internet, eles estão muito mais presentes no nosso cotidiano e nas nossas rotinas, inclusive sendo algo que está relacionado com as relações econômicas, com as relações sociais, com as relações políticas. Então, não há mais como você dissociar. A princípio, lá nos anos 90, logo quando começou, parecia mundos paralelos, mas agora parece que há uma intersecção muito mais próxima. O que é que vocês estão sentindo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Como é, professor? Repete aí, por favor. Logo no início dos anos 90, quando a internet apareceu, primeiras redes sociais, essa coisa de você estar navegando, parecia ser um mundo paralelo, ou seja, você conseguia distinguir virtualidade de realidade, do digital do analógico. Ah, sim. Hoje parece que há uma intersecção maior nesse sentido. E a pandemia, não é? A pandemia parece que contribuiu para essa intersecção ela se estreitar mais ainda. Ah, com certeza, né? Porque as pessoas ficaram mais vidradas nas redes sociais, começaram a passar mais tempo do seu dia usando, já que ficou um ócio, né? Porque foi passando os dias e não tinha nada para fazer, digamos assim, não Uhum. tinha uma aula para assistir, ou então muitas pessoas não podiam nem trabalhar, né? E aí fica esse E, ócio. e hoje você já tem pessoas que trabalham, que dependem, não é, das redes sociais, não é? Sim. Pessoas que trabalham e dependem das plataformas, não é? Tem negócios hoje que rendem muito e que só estão nas plataformas, né? Ah, sim, com certeza. De Uhum, alguns anos para cá, né? E isso já é o quê? uhum. Bastantes anos para cá, na verdade, né? Isso, isso. Então, virtualidade e realidade, elas hoje se confundem e há realmente como diz alguns historiadores, um caminho sem volta, ou seja, você cria hoje determinados campos, né, virtuais que são criados, não é, para abrigar negócios, para abrigar empreendimentos
que rendem muito, não é? Então, nesse sentido, não é mais apenas lazer, não é? Ou seja, a princípio você tinha redes sociais para a comunicação, né? E depois essas redes sociais, elas foram sendo ampliadas no sentido de não apenas ligar pessoas, no sentido de comunicação, mas de estar indo para a produção de sobrevivência, não é? Criando empregos e trazendo renda para as pessoas. Então você tem aí no slide algumas redes sociais que foram sendo criadas a partir do início dos anos 2000, né? A princípio o Orkut, né? Em 2004, depois o Facebook em 2004 também. Só que o Facebook ele vem com uma onda avassaladora de interação, aperfeiçoa os mecanismos de interação do Orkut, e hoje é uma das plataformas mais utilizadas no mundo, né? Depois você tem o YouTube, logo do ano seguinte, o Twitter em 2006, o WhatsApp em 2009 e o Instagram em 2010. Então você vê aí uma escala, não é? De ano a ano de criação de uma nova plataforma de rede social. E cada uma delas sendo ampliada no sentido de não apenas ser um, um ambiente, não é, de troca de mensagens, né, de comunicação, mas um ambiente também de produção de conteúdo, de disseminação de comerciais, de produtos, não é? Então você são criados ambientes de comunicação e eles não ficam apenas nessa disposição, né? E hoje há uma tendência de que essas redes sociais, elas interajam entre si, né? Haja uma intersecção, uma rede, né? Já há esse movimento e as empresas já estão nessa, a gente pode até utilizar o termo vibe, né? Nessa vibe de estar agregando vários desses dispositivos como recurso de divulgação desses negócios. Então, você tem uma empresa e você tem os ícones lá do Facebook, do YouTube, do Twitter, do WhatsApp, do Instagram, né? Então, você tem vários campos de comunicação. Cada rede social dessa, ela é criada com uma identidade diferente, tem também um alcance diferente, um público diferente, dentro daquela perspectiva da personaliz, persona, na personaliz, na personal, né? De você tornar mais pessoal essa interação, não é? Cada vez mais você tem a questão do conteúdo direcionado, do produto construído com as características e a persona, né, de quem consome, né? Então, essas redes sociais, elas trazem esse novo dispositivo de fazer negócio e a interação rápida também, né? Ela tem sucesso, né? E aí, daí o sucesso do WhatsApp, frente à tecnologia do e-mail, por exemplo, né? Hoje você disponibiliza, né, vários conteúdos pelo WhatsApp de forma instantânea e tem sido o repositório, não é? A plataforma mais utilizada e que tem ultrapassado até mesmo os e-mails, né? A cultura do e-mail hoje já é uma cultura que está em segundo plano diante do WhatsApp, não é? Então, o WhatsApp, pela sua
versatilidade, não é? Ele traz aí uma dimensão mais de interação, não é? E quanto mais interativa, quanto mais rápida essa interação e mais instantânea essa interação, melhor ainda, né? Para a comunicação e também para essas empresas que trabalham com comunicação e empresas que foram criadas nessa virtualidade instantânea. Hoje trabalha-se com esse conceito, né, da virtualidade instantânea. Não adianta apenas comunicar, né, enviar a mensagem. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente, chegar o mais rápido possível ao destinatário. E isso está tão impregnado na nossa cultura hoje, e lá no IF mesmo, pessoas sem se sentir mesmo, assim, mandam uma mensagem e encontra outra no corredor e diz, olha, você viu aquela mensagem, mas ele tinha enviado há alguns segundos atrás. Então, a pessoa não deu tempo de ver, mas pela ânsia de que aquela mensagem chegue o mais rápido possível, que aquela pessoa dê o retorno, né, cada vez mais as pessoas estão cobrando mais esse retorno de que a mensagem ela está chegando lá e sendo correspondida, né? Ao contrário de outros dispositivos que levavam dias, levavam até meses para chegar ao seu destinatário, e era muito comum, por exemplo, uma carta, né, chegar ao seu destino depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Depois foram criados dispositivos para acelerar esse processo, e hoje esses dispositivos, eles aceleraram cada vez mais, e a gente fala até hoje em tempo real, né? Essa comunicação instantânea, em tempo. O que é que vocês acham dessa questão? Facilitou a comunicação, mas, ao mesmo tempo, isso não cria dependência? Ah, sim, com certeza. As pessoas cada vez mais dependentes de aparelhos eletrônicos, de redes sociais, de estar tendo que ter uma certa aceitação nas redes sociais. E, Ele, do jeito que encurta algumas distâncias, aumenta outras distâncias, distâncias de pessoas que estão próximas de você, você fica lá na dependência do celular, da rede social. Então. uhum. É engraçado, E, pessoal. inclusive, patologias, né? Sim, sim. Já existem áreas no campo da psicologia, da medicina, que estão se dedicando a algumas patologias que são próprias desse tempo, né, das redes sociais, e pessoas que criam uma dependência psicológica, né? Ou seja, entram em pânico, por exemplo, quando o carregador pifa ou o celular não corresponde. Ocorreu um pane no WhatsApp, eu lembro, acho que foi o ano passado, acho que passou, acho que, não sei se foi meia hora ou foi um reboot tão grande, não é? Foi Foi. mesmo. O Vocês engraçado, lembram disso? o engraçado também, professor, é que você falou que agora as mensagens estão instantâneas, né? Tanto que a galera tá começando a ficar meio desesperada quando você manda mensagem e a pessoa não responde na hora. Isso, É, ou então visualiza e não responde. exato. Eu ligo logo. Se tiver online, eu ligo, porque, olha, eu não dou cabimento, não, viu? Quando visualiza e não responde, é pior do que apagar aquela mensagem que você não viu aí. Por que apagou? Será que disse alguma coisa É, que era censurado? E quando você está lendo e a mensagem é apagada quando você está lendo. Então, são coisas que são criadas, né, nesse mundo e que é muito recente, né? Ou seja, se você olhar para trás, eu acho que você vê a invenção do WhatsApp em 2009,
não faz, faz 10 anos, né? Fez 10 anos no ano passado. Mas o que ocorre durante esses 10 anos é como se você tivesse vivido 50 anos com relação à vida, por exemplo, da televisão ou do rádio, não é? Porque as mudanças, elas são muito mais rápidas, não é? E as inovações, elas são de uma velocidade muito maior e que você, quando está assimilando um determinado dispositivo, já está sendo lançado outro, e isso também faz parte de um mercado, né? Ou seja, de certa forma, essas inovações, elas, elas obedecem uma lógica de compra e venda, e que tem muita gente lucrando com isso, né? Ou seja, há realmente uma necessidade da gente olhar com um olhar crítico, né, sobre isso, sobre essas inovações e ver que o mercado, ele trabalha para criar necessidades em nós, né? Quantos de nós nos vemos assim, um aparelho de celular muito bom, mas quando aparece outro, e porque tem uma inovação, não é nem tanta, não é? Se vê aguçado para trocar o celular, e o celular não está com defeito, não tem, mas porque tem uma inovação, às vezes muito pequena, de design, ou porque tem mais uma câmera, ou porque isso, ou porque aquilo. O que é que vocês acham disso, dessa Professor, desenfreada do consumo? não só o desenfreamento do consumo, mas em relação a tudo. O senhor pode perceber que depois que houve o boom da internet, do aprimoramento de tudo, o dia se tornou pequeno. Porque eu já cansei de ouvir pessoas dizerem que, tipo assim, ai, no meu tempo, o dia demorava a passar. Hoje em dia, você pisca os olhos, tá de noite, o dia passa, mas é justamente por causa disso que as coisas estão se tornando tão velozes, estão passando, atropelando por cima de tudo, que o dia não está durando praticamente nada. Isso mesmo. E muitos compromissos, muitas coisas, a agenda, né? O mundo da virtualidade também traz muitos compromissos. E agora, durante a pandemia, né? É só o que tem, são eventos virtuais. Vocês estão inseridos nisso, né? O ensino remoto, ele traz dessa comodidade de você estar em casa, mas ao mesmo tempo o acúmulo de atividade é muito grande, né? Porque é num clique, né? A velocidade de um clique para aparecer 2 ou 3 atividades a mais. Pois é. De repente, quando você volta para a sala do Google Class, tá lá a caixa cheia de coisas para fazer, né? Por quê? Porque é instantâneo, né? Ou seja, enter ali, não E, é? esse mundo virtual, professor, trouxe quase, como é que eu posso dizer? Eu posso estar presente aqui na sua aula, mas ao mesmo tempo eu posso estar conectado no meu WhatsApp, eu posso estar conectado no meu Instagram, isso tudo ao mesmo tempo, coisa que na vida real não tem como, porque se eu estivesse na sala de aula, eu não teria Isso. como estar podendo estar lavando uma louça, por exemplo, entendeu? Então, no mínimo você poderia estar no WhatsApp ou, não é? Presencial sim, em 2 dimensões. Mas pois agora, é, remoto, você pode estar em mais de um lugar, né? isso. É verdade. E isso ocupa muito a mente, não é? E os olhos, a parte física, né, humana, ela não foi programada, não foi criada para esse ad eterno da internet, né? Porque a internet não para, é dia sol, eu digo que é o tempo ad eterno, né? Você dorme, mas a internet está ali.
não é? A todo tempo. Não é como a televisão, que em alguns tempos ela ficava fora do ar. Eu sou daquele tempo que meia-noite a televisão começava a chiar, né? Saía do ar. As rádios também saíam. De um tempo para cá é que elas são 24 horas, né? Mas elas saíam do ar para manutenção, ficava com aquelas faixazinhas coloridas, né? E depois começava a chiar, saía do ar. Então até as tecnologias dormiam antigamente. Hoje não. Hoje 24 horas, esses meios de comunicação e até essa dimensão mais analógica para competir, não é, com a virtualidade, eles estão a todo tempo, né? Canais de televisão, de notícias, né? A todo tempo, e quanto mais atualizada aquela informação instantânea, melhor, porque e hoje a televisão está fazendo essa interface com a internet, não é? Professor, porque tudo Fusão ficou mais aí. globalizado, né? Porque Uhum, antigamente, vamos supor que a televisão saía do ar, porque era restrito só, vamos supor, para esse país. uhum, Então, as pessoas tinham uma rotina de tipo, tal hora vai todo mundo dormir, mas hoje não, a internet está conectada a todo momento, a gente está uhum. de dia aqui e nós estamos acordados, mas no À Japão, por exemplo, noite, está à isso, noite. Então, quando aqui isso, ficar à noite, lá vai estar de dia. Então, toda hora uhum, vai ter gente acordada. Então, para isso, tem que ter um dinamismo para isso atender essas mesmo, demandas. isso mesmo. É realmente é algo que faz parte desse processo de globalização, né? Da informação, da economia. Então, hoje, como alguns autores como Edgar Morin, nós estamos numa comunidade planetária, né? Tudo está interligado, né? O local com o global com o local, e isso tem a ver realmente com esse avanço das tecnologias e até mesmo o mercado, né? Você tem hoje um mercado único em que acontece uma crise na China, repercute nos Estados Unidos, repercute no Brasil. Então, é uma economia também, um sistema financeiro que também não está mais nacionalizado, né? Ele é mundial e tem repercussão global, né? Isso é muito importante. Mas para a gente fechar essa conversa de hoje, que a gente está realmente nesse campo da comunicação, porque todos essas redes sociais e esse campo da virtualidade foi feito na intenção de, a princípio, de estreitar distâncias, é, tornar mais eficaz a comunicação, né? Alguns foram feitos apenas nesse campo da comunicação da diversão, né? Depois eles foram sendo apropriados pelo campo da economia, não é? Dos negócios. Hoje existe plataformas e redes sociais especializadas no campo profissional, em determinados nichos de negócio, né? E são dinamizadas por isso, mas existe um campo que está se apropriando também dessas redes, não é? Fez resistência a princípio, que foi o campo da educação, né? Então, nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, essa relação foi bastante conflituosa, né? O campo da educação custou, né, a assimilar essa revolução, apesar de falar sobre ela, né, dentro da sala de aula se estudava, era discutido essa revolução, mas os professores custaram a se apropriar desses mecanismos para dinamizar as suas aulas, para fazer conteúdo no campo educacional. E aí eu pergunto a vocês por que houve essa resistência? Por que o campo da educação ele custou, né, a assimilar de que o caminho do uso das plataformas, das redes sociais, da virtualidade, do mundo digital, poderia ser também uma possibilidade de interação. O que é que vocês acham?
Por que que o campo da educação resistiu? Eu acho que pode ser por não ter sido criado com esse intuito, talvez, com essa Isso. função, né? Pode ser pelo fato de não conhecer, não é? Não saber como lidar. Sim, Eu isso. lembro que havia uma campanha muito grande, inclusive sinais, né? Escolas que não permitiam alunos entrar com celular na escola. Se entrasse, tinha que desligar, tinha que. Hoje já a escola que se utiliza dos aparelhos para fazer provas, fazer teste, divulgar material. Mesmo antes da pandemia, tem escolas que já se utilizava dos próprios aparelhos celulares dos alunos para como recurso pedagógico para pesquisa, em sala de aula, para fazer trabalhos. Hoje já uma relação mais, menos conflituosa, né? Mais próxima no sentido de conhecer aquele dispositivo e se utilizar daquele dispositivo como um recurso que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, vocês acham que realmente foi por causa disso, porque o campo da educação custou assimilar, se apropriar dessas redes sociais, desse campo da virtualidade? Eu acho que, tipo, uma hora ou outra, a educação tinha que se adequar à tecnologia cotidiana, porque, querendo ou não, virou da nossa cultura, né, no nosso dia a dia, mexer nessa tecnologia. E a educação e os professores e também a escola se adequar para melhorar a qualidade de ensino era, tipo, essencial. Agora, mas ainda tem o problema de você perder muito, que você tem a perca de foco quando vai utilizar esses meios. Eu Uhum, acho que é o maior problema, né, da rede social, tanto das redes sociais quanto a tecnologia, o celular, computador. Mas mesmo assim, por exemplo, os slides, a projeção de slides melhora muito mais a dinâmica da aula. Então, querendo ou uhum. não, há uma equidade, sabe? Mas ainda tem aquela questão como posso dizer, é, consciência do aluno que deve utilizar aquele material somente para estudo, naquela hora, entende? Isso. E depende do professor também do planejamento, né, de ter um planejamento bem mais acertado, né, quando vai utilizar essas redes sociais, como você falou, há um- uma oportunidade, um poder maior de, de perda de foco, né, e aí também essa reeducação, achei importante isso que você falou, do aluno ele ter a consciência de que o dispositivo, ele, ele ele dá essa possibilidade de você caminhar, né, por outros itinerários, mas que naquele momento você tem que cumprir algumas tarefas, mesmo estando num ambiente virtual, né? E aí realmente passa por essa questão da reeducação, dessa nova forma de interagir com esses ambientes, não apenas no intuito de comunicação, mas também com o intuito de educação, de formação, né? Então, realmente passa por toda uma lógica de reorganização, tanto do planejamento do professor, como também dessa atitude, né, dos alunos frente a, a essas tecnologias, essas plataformas de comunicação. Considerar realmente que esses ambientes são ambientes virtuais de aprendizagem, né, e que são bastante eficientes quando são bem utilizados. Né. Já existem algumas metodologias, como, por exemplo, a, a sala de aula invertida, que se utiliza
efetivamente dessa virtualidade, né, para se instituir enquanto metodologia de ensino, né, o ensino híbrido, por exemplo, também trabalha nessa relação entre a virtualidade e o tempo presente em sala de aula, né? São outras dinâmicas, né, de docência que trabalham nessa intersecção entre tempo virtual, ou tempo síncrono e tempo assíncrono, né? Como a gente tem utilizado muito agora essa distinção, né, esses tempos, né? Preciso só para avisar que já deu a hora, tá bom? Já deu a hora, isso mesmo. Então, no próximo encontro, nós vamos continuar esse diálogo, não é? Nós vamos continuar esse diálogo. Nosso próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, dia 18, né, de novembro, isso mesmo, dia 18 de novembro, e nós vamos continuar falando sobre as redes sociais, e aí nós vamos afunilando cada vez mais, fazendo a relação com educação, né? Como essas redes sociais e essa dimensão do campo digital tem a ver com a nossa vida, né, na escola. Vamos parar aqui a gravação, porque nós temos